Olá, eu sou Alex Cordeiro e você está ouvindo Tomando a Forma de Cristo, meditações que vão cooperar para que você seja mais parecido com Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre as marcas do verdadeiro cristão. Vou ler o texto que está em Atos capítulo 11, versículo 25, versículo 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Eu quero falar hoje sobre as marcas do verdadeiro cristão. O texto que acabamos de ler, ele está falando sobre quando os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão em Antioquia, onde existiu uma igreja que tinha uma mistura étnica muito grande, e essa mistura foi uma bênção porque se tornou uma igreja com padrão missionário. A palavra cristão aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento: Atos capítulo 11, versículo 26, 26 e 28, 1 Pedro 4, versículo 16. Ela foi utilizada pelos gregos e romanos em referência aos seguidores de Cristo. Na verdade, no original, ela significa aquele que aderiu a Cristo ou aquele que é um seguidor de Cristo. Através dos séculos, a palavra foi expandida para todos aqueles que pertencem ao segmento ideológico chamado cristianismo, e com isso acabou perdendo seu sentido original, seguidor ou pertencente a Cristo, e aí passou a ser pertencente a alguma instituição. Se voltarmos às raízes, o verdadeiro cristão é aquele que tem um compromisso profundo com Cristo, com seus ensinos e vive os princípios da palavra de Deus. Então, o cristão verdadeiro, ele tem algumas características, e a primeira dela é que um cristão verdadeiro, ele é nascido de novo. Capítulo 3 do Evangelho de João, do versículo 1 ao 6, é um texto que é muito conhecido, e ele faz referência a um encontro de um estudioso, de uma autoridade entre os judeus, fariseu Nicodemos, com Cristo. E diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, versículo 6. Nicodemos, ele era um homem muito religioso. O texto afirma que ele era um fariseu e uma autoridade entre os judeus. Os fariseus estudavam profundamente o Antigo Testamento e procuravam observar a lei de Deus e obedecer à lei. Oravam pelo menos 5 vezes ao dia, eram irrestritos em guardar o sábado, e outras palavras, eram excelentes religiosos. Em outras palavras, eles eram excelentes religiosos. O problema dessa pessoa é que não são pobres de espírito, confiam em sua justiça própria, creem que são dignos e merecedores da salvação. Hoje em dia temos muitas pessoas assim, creem que por serem religiosos, pagarem suas promessas e irem à igreja ou darem seus dízimos, serão salvos da condenação eterna. Esse religioso, o Nicodemos, começou a reconhecer que havia algo especial em Cristo e decidiu procurá-lo, e a primeira afirmativa de Jesus foi contundente para ele, de forma bem clara, dizendo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ninguém tem condição de operar um novo nascimento em si mesmo. Isso é obra do Espírito Santo. É isso que o texto está dizendo, é a obra do Espírito Santo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então a gente precisa entender isso, que o novo nascimento é uma obra sobrenatural, é uma intervenção do Espírito de Deus no homem. O ser humano não pode fazer nada para nascer de novo. Ele precisa reconhecer que está perdido, condenado e por causa de seu pecado longe de Deus e impotente para dominar o pecado e seus desejos.
Então essa situação deve gerar quebrantamento, humilhação, e ele se render aos pés de Jesus Cristo ao Calvário e realmente pedir a única coisa que o pecador pode pedir, que é: perdoa-me, porque eu não sei o que estou fazendo. A segunda característica do verdadeiro cristão é que ele é uma ovelha que segue Jesus. João 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. A citação acima de Cristo é clara e deixa bem claro isso para todos nós, que um verdadeiro cristão, ele segue a Cristo. Primeiro, ele ouve a voz de Jesus. A ovelha ouve a voz de Jesus, a voz de Cristo, não de outras vozes falando ao seu ouvido, mas de Cristo Jesus, conduzidos pela sua voz. Segundo, ele as reconhece. Jesus sabe quem são suas ovelhas. Ele sabe quem são essas pessoas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece quem realmente lhe pertence. Elas o seguem. Se você quer identificar alguém como cristão, você tem que perceber se essa pessoa tem a característica fundamental de um cristão, que é obediência à palavra de Cristo, e se ele segue a Jesus. E isso implica em reconhecer a sua vontade, obedecer à vontade de Deus de forma incondicional, imitá-lo em todas as suas atitudes. Precisamos obedecer e ouvir a voz dele. O cristão verdadeiro, ele tem também a característica de que ele tem Jesus como Senhor sobre a sua vida, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 5, versículo 11. Nós utilizamos a palavra Senhor naturalmente no nossos relacionamentos, mas na época do Novo Testamento, essa palavra, Senhor, ela era utilizada para pessoas em autoridade. O escravo, quando se referia ao seu dono, ele dizia: meu senhor. Seus súditos, eles deveriam se referir ao Senhor realmente dessa forma. Então, quando nos referimos a Cristo, é entender que somos escravos dele. Ele é o nosso Senhor, ele é aquele que domina a nossa vida e ele deve governar as nossas vidas em todas as áreas. Então precisamos confessar e crer realmente que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se confessarmos com a nossa boca que Jesus é Senhor e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Romanos 10, versículo 9 diz isso para a gente. Precisamos crer que ele é o dono da nossa vida, é o dono de todas as coisas, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. 1 Coríntios 7, versículo 22, versículo 23. Ele nos comprou, ele é dono do nosso nariz, ele é dono da nossa vida, ele é tudo sobre nós. Precisamos carregar em nossas vidas as marcas do verdadeiro cristão. Deus te abençoe, compartilhe isso com outras pessoas e espero que isso coopere para que você tome a forma de Cristo Jesus. Um abraço.